Bom, então, bom dia. Esse tema que nós vamos falar, atualidades no tratamento cirúrgico do câncer de pulmão, como vocês podem imaginar, é um tema bastante amplo. Eu vou focar num aspecto específico que eu considero que seja uma das grandes quebras de paradigma que aconteceu nos últimos 2 anos. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu destaco conflitos com Astra, MSD, Boehringer e BMS. Vou falar de algumas medicações. Mas o meu ponto principal aqui tem a ver com esse gráfico. Muitos de vocês devem estar familiarizados com esse gráfico do Globocan, no qual a gente tem a proporção de incidência e mortalidade para diversos cânceres no Brasil e no mundo. E o câncer de pulmão está aí em terceiro lugar, né? O câncer de pulmão é o terceiro câncer em incidência. Mas o que chama muito atenção é o degrau que vocês podem observar aqui entre a barra azul e a barra vermelha, sendo que a barra azul é a incidência, a barra vermelha é a mortalidade. Vejam logo acima o degrau do câncer de próstata, o degrau do câncer de mama. Esse degrau para o câncer de pulmão, ele é muito pequeno. E isso se dá a alta letalidade dessa doença, ou seja, grande parte daqueles que têm a doença terminam por morrer da doença. E uma parte da explicação está aqui, nesse gráfico, nessa tabela. Essa tabela é a tabela da tese de doutorado da Priscila. E nessa tabela, a Priscila fez uma avaliação de dados do Registro Hospitalar de Câncer do Estado de São Paulo, em que ela levantou aí mais de 8.000 pacientes do município de São Paulo que tiveram câncer no período de 2000 a 2013, e vejam a distribuição por estadio. Grande parte dos pacientes, a maior parte dos pacientes está no estadio 4, estadio avançado, que nós sabemos que é um estadio que tem um prognóstico bastante reservado. Então, esse é um dos problemas. O outro problema, a gente vê nesse gráfico. A mortalidade associada ao câncer de pulmão talvez seja pequena no estadio 1A1, mas vejam já no estadio 1B, você tem uma expectativa de vida de 68%, no 2A de 60%. Então, não só o câncer de pulmão ele é diagnosticado tardiamente, mas mesmo em fases que teoricamente seriam precoces, o prognóstico do câncer de pulmão não é bom. Nós temos então que ter duas estratégias diferentes. Uma seria realmente diminuir esse diagnóstico avançado, né, aumentando o diagnóstico precoce, promovendo o chamado stage shift, e isso vem sendo bastante trabalhado com os processos de rastreamento de câncer de pulmão. Vocês já estão bem familiarizados com a publicação do NLST, no qual eles compararam o uso da tomo de baixa dose com radiografia como método de rastreamento, e eles observaram que a população que foi submetida à tomografia de baixa dose teve uma redução de risco relativo de morte de 20% para câncer. Então, realmente seria efetivo. Você promove o stage shift e uma redução da mortalidade para o câncer de pulmão. Posteriormente, isso foi em 2018 apresentado no Congresso Mundial de Pulmão no Canadá, em Toronto, e a gente vê que num estudo que foi o Nelson Trial, um estudo europeu, o mesmo foi observado, né? Os pacientes que foram submetidos a rastreamento de câncer de pulmão, né, pacientes com alto risco para câncer de pulmão e que foram submetidos a esse tratamento, tiveram uma redução de risco de morte de mais de 20%. Ou seja, você promoveu o diagnóstico precoce e esse stage shift, você promove uma redução do risco de morte por câncer de pulmão efetivamente. Mas a gente viu que não é só isso, né? Se você não faz o diagnóstico nessas fases muito iniciais, a gente ainda tem uma falha considerável. Então, nós estamos felizes operando um paciente com estadio 1B, mas saiba que 40% deles, praticamente, vão morrer em 5 anos por causa da doença. Isso é uma falha muito grande, é uma necessidade não atendida, e nós temos que buscar, então, estratégias para que a nossa cirurgia seja mais efetiva, quer dizer, que a gente consiga, mesmo nesses pacientes que têm a doença um pouco mais avançada,
mas ainda dentro do que seria o estadio precoce, a gente consiga reduzir o risco de morte. Claro que se a gente conseguisse ser um diagnóstico super precoce em todos, seria uma solução, mas a gente sabe que isso não é viável. Então, nós temos que ter melhorias no tratamento. Então, como melhorar a sobrevida nos casos iniciais? O grande ponto de recorrência de mortalidade desses pacientes, obviamente, é a recorrência, é o fato de que o câncer de pulmão ele já é uma doença que tem um comportamento metastático logo inicialmente, logo na sua fase mesmo muito inicial. Então, o ideal seria agregarmos a esses casos algum tipo de medicação, quimioterapia, ou que seja, que pudesse tratá-los e assim reduzir o risco de morte em 5 anos, tendo tratado essa doença micrometastática que não é diagnosticada na fase inicial. Aqui a gente vê gráficos que são oriundos de trabalhos com quimioterapia neoadjuvante e quimioterapia adjuvante. Nós vemos que administrar quimioterapia, seja no contexto neoadjuvante ou no contexto adjuvante, melhora a sobrevida desses pacientes. Então, efetivamente, esse é um caminho, né? Quer dizer, porém que precisa ser muito aprimorado, visto que a gente tem aqui um ganho de sobrevida absoluto, de sobrevida global, um ganho absoluto de sobrevida global em 5 anos de 5% no melhor cenário. Então, realmente, ainda tem um espaço muito grande para melhoria desses resultados. Bom, e eu vou comentar um pouco sobre a grande coqueluche do momento, que é a imunoterapia. A gente vai comentar adiante que isso talvez mude um pouco desse cenário. Eu fiz aqui, eu coloquei um gráfico bem para nós cirurgiões, eu não sou um especialista em imunologia, obviamente, vocês sabem, mas eu acho que o que a gente precisa entender da imunoterapia, basicamente, é que constantemente o nosso sistema imunológico tenta destruir as células tumorais, porque elas apresentam antígenos para células dendríticas, que expõem esses antígenos para células imunológicas, que ativam as células T e que, por fim, matam a célula tumoral. Deveria ser esse o ciclo. Entretanto, a célula tumoral tem um receptor de membrana que se liga à célula T, né, ao linfócito T, e que desativa esse linfócito T. Então, ele vai lá e vai para matar a célula tumoral. A célula tumoral tem esse receptor de membrana que se conecta na célula T e que automaticamente desliga a célula T, e essa célula T não promove, então, a destruição da célula tumoral. A imunoterapia, ela utiliza anticorpos que vão fazer uma ligação com esses receptores de membrana, seja na célula tumoral, seja na célula, no linfócito T, e acaba não, então, ocorrendo essa conexão e, portanto, a célula T não é desligada e promove a destruição da célula tumoral. Então, assim, de uma forma bem simples, é isso que acontece. Simplesmente a imunoterapia é um anticorpo que vai lá e impede que essa ligação entre os dois receptores de membrana ocorra e, portanto, não desativa a célula que está lá justamente para combater o tumor. Um outro conceito importante da imunoterapia é de por que nós temos que pensar na imunoterapia no contexto neoadjuvante e não o adjuvante. Quando você tem uma imunoterapia, você vai ativar o sistema imunológico, é melhor que o tumor esteja lá. Então, com isso, você consegue provocar uma ativação mais completa e mais ampla do sistema imunológico do que tentar fazer isso sem a presença dos receptores, sem a presença dos antígenos que efetivamente vão ser utilizados para o combate ao tumor. Então, isso com base já em estudos experimentais, a gente tem evidência de que o contexto neoadjuvante, antes, né, com o tumor presente, a imunoterapia ela é mais eficiente. E o último conceito a respeito de imunoterapia que eu queria colocar para vocês, na verdade não é de imunoterapia, é de patologia, mas ele é muito relevante para que vocês entendam os estudos que eu vou comentar adiante. É o conceito da resposta patológica maior.
Esse estudo foi publicado no Lancet Oncology e eles avaliaram que o grau de células viáveis após um tratamento com qualquer medicação que seja, esse número de células viáveis ele está diretamente relacionado à sobrevida do paciente. Então, quando você tem menos do que 10% de células viáveis, que é o que eles consideram como resposta patológica maior, você tem um impacto bastante significativo na sobrevida. Então, você pode utilizar esse conceito da resposta patológica maior como um desfecho substituto à sobrevida. E isso é importante porque nós precisamos de desfechos que nos deem respostas mais imediatas. Eu preciso usar uma droga e saber se ela funciona daqui a um ano, e não saber se ela funciona daqui a 5 anos, que seria o tempo que, se a gente utilizar a sobrevida global como desfecho, eu precisaria. Então, vocês vão ver que a maioria dos estudos atualmente utilizam esse desfecho, que é a resposta patológica maior, como desfecho de sucesso ou insucesso da terapia. Então, observem que isso é um desfecho que tem, claro, como todo desfecho de substituto, seus problemas, mas que ele tem já uma validação. O primeiro trabalho que utilizou a imunoterapia como uma terapia neoadjuvante, né, no contexto cirúrgico de pacientes com doença na sua fase mais inicial, ali como um BA3A, foi esse publicado em 2018 no New England, e foram resultados muito interessantes. Assim, vejam que foi um estudo pequeno, com 21 pacientes, mas eles observaram uma resposta patológica maior em 45% dos casos. Para a quimioterapia habitual, isso acontece em menos de 10% dos casos. Então, isso foi um achado bastante significativo e expressivo. Após esse trabalho, um grupo cirúrgico publicou os resultados da cirurgia com os pacientes que foram submetidos a essa imunoterapia com nivolumab antes da cirurgia, para entender se isso influenciava no resultado da cirurgia. Tem alguns detalhes desse estudo que eu acho que são muito importantes para nós cirurgiões. O primeiro é que a proporção de casos que foram submetidos à toracotomia foi muito alta, vejam, 70%, considerando que foi feito numa instituição de excelência em câncer. Isso nos sugere que talvez os autores tenham tido algum grau de dificuldade com os procedimentos. Porém, quando a gente olha os desfechos mais duros do tratamento cirúrgico, não observamos uma diferença significativa em relação à mortalidade. Vejam que foi uma mortalidade de 0 desses 21 casos, uma morbidade de 50%, sendo que a maioria foi arritmia atrial, mas isso estaria relativamente dentro do contexto dos bancos de dados americanos, que foi onde foi realizado esse estudo. Tempo cirúrgico um pouco maior do que o habitual, também já nos sugerindo que sejam cirurgias mais complexas. Mas vale lembrar que grande parte desses pacientes tinham doença estadio 3A, em que a cirurgia seria mais complexa, independentemente do uso da imunoterapia. Nós temos já alguma experiência com pacientes operados após imunoterapia. Esse aqui foi um paciente que foi operado após o uso de pembrolizumab. Vejam que era uma lesão grande. Foram 4 ciclos de pembro. E aqui foi feita uma lobectomia robótica nesse paciente, uma lobectomia superior esquerda robótica. A gente, quando entrou, já viu várias aderências, como vocês podem ver aqui. Nós tínhamos já bastante linfonodos. Aqui nós estamos fazendo a ligadura do ligamento pulmonar inferior, mas vejam como as estruturas perivasculares e hilares, principalmente na fissura, elas já tinham uma aderência bastante significativa. Vejam como a fissura, apesar de teoricamente ser completa, ela tem uma aderência bastante grande, um aspecto inflamatório bastante significativo. Eu vou adiantar aqui um pouco. A gente fez aqui a dissecção já da artéria pulmonar. Vejam como existem muitos linfonodos
e os linfonodos estão bastante aderidos, eles não são aqueles linfonodos de fácil liberação, como a gente vê nos pacientes que que são submetidos a cirurgias sem nenhum tipo de terapia neoadjuvante. Nós, inclusive, utilizamos uma sequência diferente do nosso habitual. Nós ligamos a artéria pulmonar primeiro, depois a veia, depois o brônquio. Foi muito parecido como faríamos por vídeo, que não é a nossa conduta habitual. Aqui a ligadura do brônquio, a passagem do grampeador no brônquio. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês, como os linfonodos estavam bastante aderidos e com uma carapaça espessa aqui ao redor da artéria pulmonar. E isso tem a ver com a própria imunoterapia que provoca um processo inflamatório sistêmico e provoca um processo inflamatório perivascular, justamente pela proximidade com esses linfonodos que ficam inflamados. Isso tem uma coisa importante, a gente vai falar adiante, que tem a ver com o tempo da realização da imunoterapia para a cirurgia. Esse estudo, que foi o NeoStar, que foi publicado, foi apresentado no Congresso Mundial de Pulmão em Barcelona, em 2019, foi o primeiro a nos, também com o nivolumab e ipilimumab, a nos falar sobre resultados cirúrgicos com mais detalhes. Só para vocês entenderem, é um estudo pequeno, fase 2, com 44 pacientes. Foi feito ou nivolumab, uma combinação de nivolumab e ipilimumab, e aí os pacientes foram operados. A gente vê nesse estudo respostas patológicas completas maiores em até 44%, então reforçando aquela questão de que esses pacientes têm realmente uma resposta mais exuberante do que com a quimioterapia citotóxica habitual. E aí a gente tem alguns dados outros importantes para nós cirurgiões. O primeiro, que 90% dos pacientes foram operados, então existiu essa... não é que esses pacientes se perderam, né? O cirurgião sempre fala, pô, mas a gente vai fazer uma terapia adjuvante, neoadjuvante, esse paciente pode perder a oportunidade de ser operado. Isso aconteceu em 10% dos casos. Na verdade, isso é semelhante a qualquer outra técnica, a qualquer outra neoadjuvância com quimioterapia citotóxica. Mas eu queria ressaltar aqui o que eles reportaram nesse estudo, que foi o chamado nodal flare, ou pseudoprogressão. Você tem com a imunoterapia um processo que às vezes confunde o cirurgião, que é o aumento dos linfonodos, que não necessariamente não estão disponíveis. Você tem um aumento dos linfonodos que não estão realizados à progressão da doença, e sim a essa inflamação eventual causada pela imunoterapia. Isso pode, inclusive, ter captação no PET e, portanto, reforça a necessidade de, se você tem alguma progressão, de você efetivamente ir lá e estadiar o paciente invasivamente, e não simplesmente interpretar que aquilo é uma progressão tumoral. Eles recomendam que a ressecção aconteça de 20 a 40 dias, e para evitar aquilo que a gente viu naquele caso que eu apresentei, que você já tinha uma fibrose maior ao redor da artéria. Então, tentar evitar, postergar isso. E a gente vê que eles tiveram 20% dos casos em que a cirurgia precisou ser um pouco postergada, em especial por causa de coisas não relacionadas à medicação, logística e tudo mais. Apenas um caso teve um evento adverso relacionado efetivamente à imunoterapia, que foi uma pneumonite. Os tipos de ressecção, os resultados da cirurgia, que são 4 dias de internação, tempo de operação também bastante semelhante ao habitual. E aí, aqui, eu quero ressaltar que aparecem complicações, como, por exemplo, a pneumonite, que estão relacionadas à imunoterapia. São complicações que nós, cirurgiões, não estamos habituados. Então, é algo que nós vamos ter que começar a nos informar melhor, porque entrando isso na nossa prática, a gente vai ter que aprender sobre esse tipo de evento adverso. Eles fizeram uma avaliação da complexidade da ressecção, mas isso é bem difícil de avaliar, né, pessoal? Porque é algo bastante subjetivo, mas de qualquer forma, 40% dos casos, os cirurgiões que operaram consideraram como mais difícil do que o habitual.
Agora, no Congresso de 2020, que foi online, apresentaram os resultados do estudo LCMC3, que também é um estudo que é fase 2, que não foi feito comparação. Ele foi um estudo em que a população de pacientes também com estadio 1B a 3A receberam um outro tipo de imunoterápico, que é o atezolizumab, já com um número mais robusto aqui de 160 pacientes, aliás, 181 pacientes. Vejam que 10% progrediram para a cirurgia, então, mantendo aquele mesmo padrão de mais ou menos uns 10% vão se perder no caminho. A gente vê, mais uma vez, que aqui foram 12% dos pacientes não conseguiram ser submetidos à cirurgia dentro do que seria a janela ideal, a maioria deles por problemas logísticos, 4 deles, né, desses 160, um número pequeno, foram por problemas relacionados à imunoterapia, então que acabaram tendo algum evento adverso que postergou a cirurgia. E nesse estudo do LCMC3, a gente já começa a ver que o número de cirurgias minimamente invasivas foi bem maior. Talvez isso tenha a ver com uma certa curva de aprendizado com a própria cirurgia no contexto da imunoterapia. Então, mais do que 50% dos pacientes foram realmente submetidos a procedimentos minimamente invasivos. O padrão de complicações está dentro do que seria o padrão internacional, com uma mortalidade da ordem de 2%, um tempo de internação de 7 dias, lembrando que esses são pacientes graves, né? São pacientes que têm são pacientes que têm tumores maiores. E esse gráfico, eu queria também ressaltar, ele nos mostra quais que foram as complicações relacionadas à imunoterapia antes da cirurgia. Então, vejam, pneumonite, hipotiroidismo, colite, e isso são detalhes que nós vamos ter que entender, porque quando formos operar esses pacientes, teremos que buscar ativamente esse tipo de complicação nessa população, então a percepção disso para nós vai ser importante. Bem, até agora eu falei da imunoterapia como terapia única, né, no contexto neoadjuvante. A semelhança do que foi observado no estadio avançado, parece que a combinação da quimioterapia citotóxica com a imunoterapia é sinérgica. Então, provavelmente, isso também seria verdade no contexto neoadjuvante. E foi isso que os autores desse estudo Nadim fizeram, isso foi publicado esse ano no Lancet Oncology. Eles deram uma combinação da quimioterapia citotóxica com o nivolumab e observaram uma taxa de resposta patológica maior de mais de 60%. Então, houve um aumento expressivo. Existem várias possibilidades, talvez você ter a quimiocitotóxica, mate célula, isso apresenta mais antígeno, isso estimula ainda mais o sistema imunológico a matar as células. Então, essa seria uma das hipóteses. A gente não vê uma diferença tão significativa em termos de eventos adversos, certo? E com o atezolizumab, que foi aquela segunda droga que eu falei, né? Eu tinha mostrado para vocês como monoterapia o nivolumab e o atezolizumab. Agora a gente teve quimioterapia mais nivolumab, estudo anterior, e esse aqui é quimioterapia mais atezolizumab, e os achados são semelhantes. A gente vê que o número de pacientes que tiveram resposta patológica maior aqui foi acima de 60%. Nesse estudo, eles falam um pouco mais sobre os resultados cirúrgicos. A gente vê que teve uma participação expressiva da cirurgia minimamente invasiva. Os resultados foram bons em termos de desfechos clínicos, como mortalidade e tempo de internação. Mas a gente ainda precisa de um pouco mais dados para entender se talvez essa combinação também não possa nos causar uma dificuldade técnica maior. Aqui é um resumo dos estudos que já estão em andamento, ou já foram publicados, mas eu acho que essa aqui é talvez a forma mais simples da gente entender como que a imunoterapia está entrando. Lembrem-se que não são estudos comparativos, a gente está falando aqui de estudos ainda fase 2, de séries de casos, no qual a gente vê que a imunoterapia
como monoterapia neoadjuvante para pacientes do estádio 1 a 3A, ela provoca uma taxa de resposta patológica maior em 23% dos pacientes. Quando isso é associado à quimioterapia, isso vai para 64%. A gente tem um número de downstage muito grande e muitos poucos pacientes progridem. Então, provavelmente, pessoal, esse vai ser o caminho. Nós estamos envolvidos no ICESP em um dos estudos grandes, que é o Empower 030, que compara, né, a quimioterapia neoadjuvante com a quimioterapia mais atezolizumab. Nós já temos alguns casos operados e portanto, é esperado que no futuro próximo isso seja incorporado. Claro, a gente precisa esperar o resultado desses trials, mas os resultados preliminares aqui já são bastante empolgantes. E para finalizar, eu queria só mencionar brevemente que isso não é só a imunoterapia que está sendo avaliada nesse contexto. A gente tem hoje inibidores de tirosina-quinase, como o osimertinib, que foram avaliados no contexto adjuvante, agora não neoadjuvante, mas adjuvante, e que mostram aqui uma taxa de sobrevida livre de doença bastante superior a quem recebeu placebo. Então, esse estudo tem várias críticas, eu não vou entrar no mérito dele agora, mas eu só queria colocar que saibam que a terapia-alvo também deve entrar nos próximos anos aí como uma alternativa. Então, é incrível, né? A gente vê que ela foi positiva em todos os subgrupos que foram analisados nesse estudo que chamou ADAURA. E para concluir, pessoal, acho que o que eu queria atualizar todo mundo é que a imunoterapia neoadjuvante, ela parece muito promissora. A gente não tem ensaios clínicos randomizados ainda, mas a gente vê que ela é muito promissora para melhorar a mortalidade de pacientes com câncer de pulmão estádio 1B, 3A, que isso é uma necessidade para nós, cirurgiões. Nós precisamos melhorar o resultado dos pacientes que estão dentro desse estadio, que tem, na melhor das hipóteses, uma sobrevida aí de 60% a 65% em 5 anos. Então, com essas respostas que a gente viu, isso parece ser uma terapia que vai nos ajudar. Entretanto, isso tem impacto para nós em vários aspectos e que necessita que nós nos eduquemos mais a respeito do assunto. Primeiro, acho que, apesar de não ter nenhuma diferença em termos de desfecho clínico, né, a gente viu mortalidade, morbidade, a gente vê que os estudos nos sugerem que existe um aumento de complexidade da cirurgia, existe uma curva de aprendizado com isso. Pela nossa experiência pessoal no ICESP, em outros lugares, com a imunoterapia neoadjuvante, realmente aumenta o grau de fibrose hilar e de aderências. A segunda coisa é que nós vamos ter que ficar muito atentos à questão do nodal flare, né, que é essa pseudoprogressão linfonodal, eles aumentam e ficam positivos no PET, mas isso tem a ver com a própria resposta imunológica dos pacientes. Então, se vocês observarem isso pode acontecer em 10% dos casos, segundo o NeoStar. Vocês devem pensar sempre em reestadiamento e não interpretar como uma progressão. Entender que nós vamos ver novos eventos adversos, então, antes de operar, nós vamos ter que reavaliar, provavelmente, o paciente do ponto de vista pulmonar, para ver se não desenvolveu pneumonites, as tiroidites e tudo mais, porque são eventos adversos que nós habitualmente não vemos com os outros quimioterápicos citotóxicos. A questão logística tem que ser tratada, visto que o ideal é que seja a cirurgia realizada no intervalo de 3 a 4 semanas após a imunoterapia. E que fiquemos tranquilos que 90% dos pacientes vão seguir para a cirurgia. Então, não é que nós vamos operar só uma fração dos pacientes se a gente optar por isso. E, finalizando, a terapia-alvo, com melhores medicações, provavelmente vai seguir esse caminho que a gente está vendo aqui com a imunoterapia. E com isso eu encerro e acho que a gente pode seguir para perguntas e para o caso clínico. Obrigado a todos.